Oi, turminha! Hoje na atividade de História e Geografia, nós vamos ver sobre localização. Então, vamos ver sobre os pontos cardeais, que vocês já conhecem, tá? Aqui, nós vamos na página 52 e a 53. Primeiro, a orientação pelos pontos cardeais. Podemos nos orientar e encontrar diversos lugares por meio dos diferentes pontos de referência na paisagem. No entanto, outra maneira de fazer isso é utilizando os pontos cardeais. Então a gente já viu, né, que tem também a bússola, e na bússola também tem os pontos cardeais, onde ajuda a nos orientar, tem o gnomon, tá bom? Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. São esses os pontos cardeais, tá bom? Para identificarmos essas direções cardeais, podemos tomar a posição do Sol no horizonte como referência, pois de manhã ele aparece no horizonte na direção leste e no final da tarde se põe na direção oeste. Então aqui de manhã o Sol nasce no horizonte na direção leste, ao final do dia o Sol desaparece no horizonte na direção oeste. Então, aqui dá para perceber que é de manhã. Quando nos posicionamos como a criança da imagem, com o braço direito para o leste e o braço esquerdo para o oeste, à nossa frente fica a direção norte e atrás de nós a direção sul, tá bom? Então, essa atividade aqui, vocês já aprenderam, acho que desde o primeiro aninho, né? Onde vocês sabem o leste, oeste, norte e sul, que são os pontos cardeais. Aí depois a gente se aprofunda, né, na rosa dos ventos. O que seria a rosa dos ventos? Ela é um símbolo que indica a direção dos pontos cardeais e também dos pontos colaterais. O que seriam os pontos colaterais? São os pontos que ficam entre os pontos cardeais. Então, entre o norte e o leste fica a direção do nordeste. Entre o ponto cardeal sul e o ponto cardeal leste, fica o colateral sudeste. Entre o ponto cardeal oeste e o ponto cardeal sul, fica o sudoeste. E depois, entre o ponto cardeal oeste e o ponto cardeal norte, fica o ponto colateral noroeste. Então, aqui está falando, os pontos colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste. Essas direções ficam entre dois pontos cardeais. Por isso, a rosa dos ventos é muito utilizada para indicar a orientação em representação cartográfica, como nos mapas, tá bom? Então, aqui tem um resuminho. Pontos cardeais norte, sul, leste, oeste e os pontos colaterais nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Aí nós temos uma pequena atividade para a gente fazer de acordo com essa imagem, tá bom? Vocês vão responder na direção norte da criança, o que tem? Na direção sul da criança, o que está encontrando? Na direção leste, o que tem na direção leste e na direção oeste também, tá bom? Nós vamos continuar com as atividades aqui na página 54 e 55. Tá bom? Essa atividade vocês vão ter que fazer na casa de vocês. Pode fazer na garagem ou na sala, tá bom? Então, você e seus colegas, né? Você vai estar na sua casa. Você vai indicar a direção dos pontos cardeais no pátio ou onde você estiver dentro da sua casa. Para isso, siga as orientações abaixo. Escolha um local onde possam observar a posição do sol no início da manhã ou no final da tarde. Então, identifiquem os pontos cardeais, conforme estudamos nas páginas anteriores. Lembre-se de primeiro identificar a posição do Sol no horizonte, no leste, que é o início da manhã. Vocês podem perguntar para a mamãe, ou vocês podem lembrar quando o Sol nasce, aonde que ele bate pertinho da sua casa? Né? Qual é o cômodo que bate o Sol primeiro? É na cozinha? É na sala? É no quarto? Qual é a direção? Ali vocês já vão saber que se o Sol nasce
ilumina primeiro a cozinha, vocês vão saber que ali é a direção leste, tá bom? Depois vocês vão registrar, você vai ficar aqui, né? E aí vocês vão escrever ou desenhar um objeto que esteja à sua frente na direção norte, na direção sul, na direção oeste e na direção leste, tá bom? Fiquem em um ponto daí da casa de vocês e vocês vão desenhar ou mesmo escrever qual é o objeto ou o que tem na direção norte, sul, leste e oeste de vocês, tá bom? E depois, para a gente finalizar, nós vamos fazer a representação na parte de um bairro. A gente está vendo isso em matemática também, né? A movimentação no mapa. Então, temos norte, sul, leste e oeste. Temos aqui alguns desenhos. Aqui é um ponto de ônibus, aqui deve ser uma padaria. Não, a padaria está aqui. Aqui é a floricultura, um campo de futebol e o hospital, tá bom? Aí, qual a direção devemos seguir para ir da casa até a padaria? Então, nós temos aqui a casa, tá? Da casa até a padaria. Que direção que a gente tem que ir? Norte, sul, leste ou oeste? Depois tem da padaria à escola de futebol. Tem também da escola de futebol à floricultura. Da floricultura até a rodoviária. E da rodoviária até o hospital. Qual é a direção que vocês têm que seguir? Tá bom? E aí a gente vai encerrar a atividade de hoje de História e Geografia. Um beijo!